Olá, boa noite. Estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional, sempre de segunda a sexta-feira, 10 da noite. Você confere, acompanha conosco entrevistas, debates importantes, sempre com temas relacionados aqui ao nosso dia a dia na Baixada Santista e aos assuntos importantes também relacionados, claro, aos temas nacionais, né? Lembrando sempre que às 1h30 da tarde a gente tem o nosso primeiro encontro do dia a dia, de segunda a sexta-feira também, o painel Debates, recebendo personalidades da região metropolitana e do país, discutindo e debatendo junto com você os nossos problemas, as nossas dificuldades, apontando soluções, né? E, claro, debatendo os temas que estão na pauta do Brasil também. O painel regional nesta edição vai falar sobre a área da saúde, mais especificamente sobre a medicina e mais precisamente sobre o médico, não é? Já que esta sexta-feira comemora-se o Dia do Médico. E representando aqui a classe médica, a gente com prazer recebe um médico bastante conhecido aqui na cidade de Santos, não é? Especialista na área de nefrologia, Dr. Rubens Amaral. Boa noite, prazer recebê-lo. Tudo bem, doutor? Boa noite, Boturão. Muito obrigado por estar aqui no painel regional. Agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui celebrando o Dia do Médico. Prazer é nosso em receber aqui o Rubens Amaral e ter a companhia sempre importante aqui do companheiro jornalista Aldo Neto, que mais uma vez comparece e colabora com a gente aqui. Boa noite, tudo bem, Aldo? Boa noite, Boturão. Boa noite ao Dr. Rubens Amaral. E boa noite ao telespectador e parabéns a todos os profissionais médicos que estão nos assistindo e os que estão aí nos hospitais, pronto-socorros, salvando vidas nesse momento, né? Que é o que de mais importa, né, sem dúvida nenhuma, não é? O telefone não está à sua disposição nesta edição do painel regional, tá certo? O programa está gravado, mas com certeza você vai acompanhar aí uma série de informações importantes. Vamos fazer uma discussão, um debate bastante interessante, especificamente sobre o médico, sobre a atuação do médico, né? As mudanças, né, que aconteceram ao longo aí dos anos que o Rubens Amaral pratica, né, na medicina, né, desde o tempo que ele se formou, né? Eu bato um pouco numa certa tecla, viu, Rubens, que não sei se você pode concordar comigo ou discordar, né? Que algumas coisas mudaram, né, dos tempos para cá, muitas coisas mudaram, né? A gente tem aí a informática à disposição da ciência e da medicina, sem dúvida nenhuma, a tecnologia cada vez mais avançada, essa coisa de exames de imagem, essa coisa toda, né? Mas eu continuo batendo na tecla de que o médico, fundamentalmente o médico, é aquele cara vocacionado para essa coisa, né, da medicina, que realmente é um tranco, é uma trancada, como disse o Aldo há pouco aqui, boa noite especial dele, foi muito interessante, os médicos estão nos acompanhando, e aqueles que eventualmente estão aí salvando vidas pelos plantões, né, pela Baixada Santista ou pelo Brasil afora, né? E de anos para cá, eu não sei, eu percebo que tem muito cara que não é vocacionado para essa coisa da medicina e que entra na faculdade porque é um bom estudante, não é? Por natureza, mas porque sabe, fundamentalmente, que para médico não falta emprego, né? Eu queria rapidamente uma avaliação sua, né, desses, não sei quantos anos você tem aí de carreira. 36 anos de carreira, já é uma longa estrada percorrida, uma longa experiência, né? Não sei se eu estou exagerando muito na dose. É só a minha vida. Só a vida a vida do Aldo, a idade do Aldo, 36 anos. 36 né? anos? Lá. O Aldo nasceu quando se formou aqui o Rubens Amaral, né? Então eu queria uma avaliação sua a respeito dessa coisa toda aí, se é uma impressão errada que eu tenho, enfim. Eu acho que você está correto. É? Sem dúvida. Que pena, então. Gostaria de estar errado. Eu acho que nós crescemos muito, né? Ultimamente, nós crescemos muito na tecnologia, mas perdemos muito na humanização. Infelizmente, a tecnologia afastou o médico, né, da relação médico-paciente. Essa relação foi se perdendo através da introdução da tecnologia. Ela deveria isso não deveria ter acontecido, mas a tecnologia foi afastando o médico da sua relação maior com o seu paciente, daquela relação que é pautada na confiança, né? Eu fui treinado como médico a pegar na mão das pessoas, a sentir as pessoas, a examinar o paciente, tocar no paciente, a olhar o paciente. O diagnóstico que nós aprendemos, a gente faz a anamnese, a escopia. Quando o paciente entra no consultório, a gente já tem ali algumas hipóteses de diagnóstico antes do paciente pronunciar uma palavra.
só pelo biotipo dele. Aí ele senta, ele conversa, e essa troca, diagnóstico a gente faz conversando. Quando um médico, depois de uma conversa, ele não fez 2, 3 hipóteses de diagnóstico, 3 situações se apresentam. Ou o caso é muito difícil, e às vezes o médico tem que estudar, perguntar, pedir uma segunda opinião, telefonar para algum colega. Ou ele está precisando estudar, ou o paciente subtraiu alguma informação. O paciente não deu alguma informação. Eu nunca me esqueço de uma paciente que foi ao consultório e quando ela chegou ao consultório, ela tinha perdido totalmente o funcionamento dos rins. Tinha lá 10% de funcionamento dos rins. Dos 2 rins? Dos 2 rins. Não tive outra alternativa. Não sei se é um caso raro, mas não, a princípio me parece que sim. Não, não? Esses são os pacientes que estão em hemodiálise no Brasil inteiro. Aí, nós temos aí hoje no Brasil cerca de 200 mil pacientes fazendo hemodiálise. Sem um rim a pessoa funciona bem. Sem um rim a pessoa funciona bem, o outro compensa. Claro. Agora, sem os 2 é a insuficiência renal crônica. 10% equivale a precisar de um procedimento de diálise. Então, eu me lembro que eu encaminhei a paciente para a diálise. Naquela época eu trabalhava na Santa Casa de Santos e ela foi para a diálise. E eu não consegui, viu, Aldo? Eu não consegui saber o motivo pelo qual ela tinha perdido o funcionamento dos rins, apesar de ter feito uma anamnese, uma história, uma conversa importante, mas não consegui. Na terceira visita, depois que ela já estava fazendo hemodiálise, já os rins perdidos, a filha do interior veio visitar a mãe e foi a uma consulta. E ela me perguntou, ela fez a pergunta que a outra filha já teve: doutor, qual é o motivo pelo qual a minha mãe perdeu o funcionamento dos rins? Eu falei: eu não consegui descobrir. Eu estou tentando descobrir. Ela falou: pode ser por causa de remédio? Eu falei: pode. Mas eu perguntei para sua mãe, ela me disse que ela não toma nenhum dos remédios tóxicos para o rim, que nós chamamos remédios nefrotóxicos. Ela omitiu alguma coisa, então? Ela esqueceu de um antiácido que ela tomava todos os dias, 3 vezes ao dia, sem ter nenhum problema no estômago. Porque ela gostava daquela efervescência que ela achava que fazia bem para ela. Mãe de Deus. E dentro do antiácido tinha uma droga anti-inflamatória analgésica que acabou com o funcionamento do rim dela. Ela tomou durante 30 anos. Eu estou contando isso não por causa do problema renal, mas porque, você veja, é na história, é conversando que se faz o diagnóstico. E isso foi se perdendo no transcurso do tempo. Hoje o médico, e fruto de outras coisas também, fruto do interesse, do problema econômico, os médicos precisam ganhar dinheiro, precisam pagar, os convênios, os tais planos de saúde pagam muito mal os médicos precisam atender 30 consultas num dia para poder ter um faturamento, então atendem muito rápido e pedem muitos exames. A medicina se tornou muito cara. Eu estou na Isso acrescenta aí o aumento, faz explicar esse número de casos aí de erros médicos que a gente vê frequentemente publicados aí nos jornais, não? Com certeza. Você não tem tempo, você não examina, você não conversa. Os médicos não sabem mais, os médicos mais jovens, eu vejo, eles não sabem. Outro dia eu perguntei para um colega, um jovem: você viu aquele paciente? Eu acho que ele deve ter tido uma síndrome de Stokes-Adams. Stokes-Adams é uma síndrome, uma síncope rápida, que o sujeito desfalece e volta. Aquilo ali foi um Stokes-Adams. Eu imaginei, quando eu falei Stokes-Adams para esse jovem estudante de medicina, ele devia estar pensando que era uma banda de rock que se apresentou no Rock in Rio. Entendeu? Porque eles não sabem mais. Não entendeu absolutamente nada que você falou. Nada. E eu acho que o ensino na medicina hoje já está também passando por médicos que também estão ensinando assim, perdeu-se os valores humanos. Se ensina muita tecnologia. Dr. Google, né? Dr. Google está aí, né? Os pacientes hoje também querem muito médico, né? Demais, né? O que é muito bom. Eu acho isso ótimo, porque o médico tem que estar mais bem preparado. Mas ainda existem médicos, como o Aldo falou, que hoje, agora, nesse minuto, estão salvando vidas. E isso é
absolutamente fantástico. Existe muita medicina porcaria, mas existe também muita medicina boa. Existe gente com muita garra. Existe gente fazendo medicina porque ama. Vocacionado. Vocacionado. Ele, sem dúvida. Missão. Ele entende a profissão como missão, como arte, e não só como profissão. E aí, aí muda a coisa. Você não acha que hoje estão transformando os médicos num grande vilão da saúde do país? Porque você vê, ninguém culpa a falta de hospitais, a falta de remédio, a culpa de tudo, do problema da saúde nacional é o médico, é o mau atendimento médico, é a falta do médico, é tudo culpa do médico. Realmente, a culpa é do médico ou a culpa é do sistema, doutor? O Rubens Amaral vai pensar um pouquinho. A gente está em cima do nosso primeiro break aqui. Na volta, então, ele vai responder essa pergunta interessante do Aldo. E a gente já, claro, evidentemente, já vai fazer um link aí com esse Mais Médicos aí, que é um programa do governo federal que gera uma polêmica danada e foi aprovado agora recentemente no Congresso, né? Sempre passando para você uma mensagem importante da Prefeitura de Santos sobre a família acolhedora, né? Existem momentos em que algumas famílias ficam sem condições de manter os seus filhos. Até que os pais voltem a se fortalecer, as crianças permanecem temporariamente em uma unidade de acolhimento. Nada substitui um lar, a gente sabe disso, né? O programa Família Acolhedora da Prefeitura de Santos permite que você receba na sua casa crianças e adolescentes afastados das famílias, as famílias de origem, não é? Oferecendo carinho e cuidados até que elas voltem para os seus pais. Seja uma família acolhedora. A proteção que as crianças e adolescentes precisam com o carinho que só uma família sabe dar. Condições para isso são as seguintes: morar em Santos, ter mais de 18 anos, não ter interesse em adoção, não usar drogas, não é? Ou álcool, não ter problemas financeiros e ter moradia digna. E, além disso, a família deve aceitar a participação nesse programa. As crianças têm até 0 a 18 anos incompletos e o interessado pode acolher mais de uma criança, se for o caso. Os contratos podem ser feitos na rua Clay Presgrave do Amaral, número 26, no Boqueirão, aqui em Santos, não é? Telefone 3251-9333, 3251-9333. No intervalo, voltamos já já. Estamos de volta no segundo bloco do nosso painel regional, nesta edição falando sobre saúde, falando sobre medicina e sobre o médico, né? Nesta sexta-feira comemora-se o Dia do Médico e o aniversário do meu filho mais novo, né? Diga-se de passagem, que nasceu exatamente há 16 anos no Dia do Médico, naquela oportunidade era um sábado, tá certo? Rubens Amaral, doutor Rubens Amaral. Qual o nome do seu filho mais novo? Eduardo. Oh, parabéns, Eduardo. Parabéns ao Eduardo. Quantos anos? São 16 aninhos já. 16 anos, né? Saúde, Edu. Beijo para você. Parabéns. Aqui parabéns. O doutor Rubens Amaral participando conosco, médico, não é? Especialista na área de nefrologia, e o nosso Aldo Neto, mais uma vez colaborando com a gente aqui, programa gravado nessa edição. Não dá para você entrar em contato, fazer uma pergunta ao Rubens, enfim, mas tem uma série de informações importantes que você está captando aí com certeza. O Aldo refaz a pergunta, né, sobre essa questão que envolve os médicos. Os médicos são apontados aí como o grande vilão da saúde, é isso, Aldo? É isso, porque hoje a culpa da saúde do país é do médico, né? Falta médico, falta tudo, é culpa do médico. O plano de saúde, então, a pessoa paga o plano de saúde, tem que esperar não sei quantas semanas para marcar uma consulta, porque na agenda do médico não cabe. Falta leito, é culpa do médico, falta... Enfim, aí a pergunta que eu faço para o doutor Rubens, realmente a culpa de tudo, dos problemas da saúde nacional é realmente do médico? Lógico que não, né? Só do médico não. Nós temos o nosso meia-culpa, porque nós deixamos acontecer lá atrás. Com certeza, nós deixamos alguma coisa acontecer lá para trás. Mas hoje nós temos muitos interferentes, muitos players no mercado que interferem nessa nossa relação divina entre o médico e o paciente. Entre o médico e o paciente, Boturão e Aldo e os nossos telespectadores, não deveria existir ninguém. Nesta relação, só dois podem ser beneficiados: o paciente no restauro ou na manutenção da sua saúde e o médico com o benefício de ter prestado o serviço
e a sua remuneração. Só. Isso não é verdade. Terminou isso. Os convênios médicos, o poder público interfere negativamente, na grande maioria das vezes, nessa relação. E aí, a gente vê o que está acontecendo hoje na saúde, né? Eu tenho dito isso e eu sei que vocês querem se dirigir até para esse assunto, o Boturão já pontuou. A sociedade brasileira não precisa de mais médicos só. A sociedade brasileira, a população do Brasil, precisa de mais saúde. Como você disse, nós precisamos de médicos mais capacitados, né? E o contexto todo, infraestrutura hospitalar, enfermagem, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, né? Acessibilidade. Boturão, hoje nós não temos acesso. Tente marcar uma consulta no SUS com um especialista. Uma demanda de 2, 3 meses. Ortopedia, até 6 meses. Vascular, mas não só no SUS, né, doutor? Não só no SUS. Plano de saúde também, né? Planos de saúde, 2, 3 meses para marcar com um cardiologista. Por quê? Porque o sistema está falido. Esta é a verdade. Precisamos rever todo o sistema. Como pode... Agora, houve uma falha nossa? Houve. Como pode um médico entrar num serviço público hoje e ganhar R$ 1.500, quando um procurador-geral da República ganha, pelo mesmo tempo, R$ 22 mil? Houve um erro nosso lá atrás. Por que é que nós nos desvalorizamos? Os médicos precisam retomar o seu valor. No meu modo de entender... Você defende que há uma linha defendida até por outros médicos aqui de Santos, como o doutor Arnaldo Haddad, que o médico deveria ser uma profissão de Estado. Você defende também essa linha de pensamento? Deveria ter uma carreira... Defendo. Uma carreira de Estado? De Estado. Que maravilha se um médico hoje aqui, olha só, um recém-formado, faz a sua residência, um especialista, vamos citar aqui um cardiologista, com 27 anos de idade, ele entra no serviço público, às 8 da manhã ele entra na unidade básica de saúde e sai às 5 da tarde e ganha os seus R$ 20 mil. Não teríamos problema nenhum. Todos os médicos fariam. Ora, ele ganha 1.500, ele entra de costas na unidade básica de saúde, já está saindo para ir no outro emprego, no outro emprego, no outro emprego. Então... O médico acho que se acomodou, né? Se acomodou. Aceitou o erro, né? Aceitou o erro. Que era coisa de ganhar pouco na prefeitura aqui, ganhar pouco na prefeitura ali, ganhar pouco na prefeitura lá. Então ele meio que atendia na prefeitura aqui, meio que atendia na prefeitura colar, meio que atendia na... Não é? Perfeito. E aí ia faturando o seu montinho, mais isso, mais aquilo, o consultório, e dava um montão. Só que a resolutividade, péssima. Ou seja, resolveu... Porque hoje, qual é o problema da saúde? É a falta de resolutividade. Os pacientes são os mesmos, ele sai de um lugar, vai para o outro, porque ninguém resolve a situação dele. Em dengue não morre ninguém se o atendimento for perfeito. Veja, eu não estou falando nem de prevenção da dengue, que nós devemos prevenir, o melhor é a prevenção. Claro. Mas em portador da dengue, quando ele vai ao pronto-socorro, se ele for bem atendido e ele bem hidratado, não morre ninguém. A hidratação em dengue é fundamental. Por que os médicos, por que o paciente de dengue morre? E hoje já tem estatísticas mostrando isso, que os pacientes que morreram são aqueles que foram 2, 3 vezes ao pronto-socorro. Porque na primeira vez não deram a atenção devida para ele. Agora, Rubens, qual é a sensação? Você falou no problema de infraestrutura, né? Isso é uma coisa terrível que a gente vive aqui pelas cidades próximas. Santos até que é uma cidade que ainda tem uma estrutura hospitalar bastante razoável, apesar de estar anos-luz, né? Atrasada com relação à capital e a algumas cidades importantes, como Campinas, Ribeirão Preto, enfim, né? Não quero citar aqui exemplos para a gente não se aborrecer aqui. Mas qual é o sentimento de um médico, né? Mesmo experiente, né? Já vivido como você, de perder um paciente, né? Por uma questão de infraestrutura hospitalar, ou falta de estrutura hospitalar, ou de menor estrutura hospitalar? É horrível, né? Sim, evidentemente, eu não sei se você passou por isso, mas você deve ter passado alguma experiência, algum colega seu passou, enfim. Lógico que passei, mas eram outros tempos. Olha, eu vou citar um exemplo para você. Para as pessoas que estão nos assistindo mais velhas, elas lembram, e os médicos que estão nos assistindo, a quem eu aproveito e mando um grande abraço a todos os meus colegas médicos, porque sei
como eles se sacrificam para estar onde estão. Mas há muitos anos atrás, havia um provedor na Santa Casa que não honrou com os salários dos médicos. Durante 8 meses, nós ficamos sem receber. Nós éramos plantonistas da UTI, da Santa Casa de Misericórdia de Santos. Durante 8 meses ficamos sem receber. Pergunte, se faltou algum dos médicos, faltaram ao plantão. Nenhum faltou. Nos 8 meses. Todos reclamando muito. E reclamamos tanto que fizemos um movimento e conseguimos tirar o provedor da Santa Casa naquela época. Mas ninguém faltou ao plantão. Fique hoje sem pagar um jovem médico para ver se ele vai ao plantão. Porque você teve um déficit de caixa e só vai poder pagar na segunda-feira. Ele não vai ao plantão de sábado. Ele falta no plantão. Porque hoje, aquele médico que está fazendo medicina, aquele estudante, nem sempre ele está fazendo medicina porque ele tem uma vocação, como você falou. Como eu falei na abertura, né? É a impressão que me dá, né? Acompanhando as coisas que acontecem nos dias de hoje, né? Até porque, bom, o custo das faculdades de medicina particulares são altíssimos, né? Altíssimos. Então, muitas vezes o sujeito é vocacionado à medicina, presta para uma pública, não consegue entrar pelo grau de dificuldade de você entrar numa pública, e aí acaba prestando numa privada. Quando vê ali a conta, ele é obrigado a se retirar e tentar novamente um outro vestibular. Assim. Bom, vamos para mais um intervalo aqui? A gente volta em instantes com o Dr. Rubens Amaral e com o nosso Aldo Neto também. Já, já. Confundiu. Vamos com o terceiro e último bloco, né, desta edição do nosso painel regional, que conta aqui com a participação importante do Dr. Rubens Amaral, médico, não é, especialista em nefrologia e que está representando aqui os médicos aqui da cidade de Santos, da Baixada Santista, neste 18 de outubro, quando se comemora o Dia do Médico, né? O Aldo Neto, mais uma vez, participa e colabora com a gente nesta edição. O programa está gravado, como a gente já explicou no bloco anterior, nos blocos anteriores. Não dá para você, então, entrar em contato, mas nós estamos promovendo um debate aqui bastante interessante, uma série de questões relevantes, né? A área da medicina, não é, Aldo? Isso é... Até aproveitando a presença do Dr. Rubens aqui, ligado. Pouca gente sabe, mas o Dr. Rubens é consultor na cidade de São Caetano do Sul, que é a cidade que tem o melhor IDH do país hoje, né? Melhor, né? O melhor IDH do país. Índice de Desenvolvimento Humano. E queria que ele explicasse para a gente como é que é esse trabalho de consultoria. É na área de saúde? Que o senhor... Na área da saúde. São Caetano do Sul desenvolve trabalhos já há muitos anos, né? Trabalhos muito bons na área da saúde. São Caetano do Sul tem o menor índice de mortalidade infantil do Brasil. 4,1 mortos para 1.000 nascidos vivos. Né? Esse índice de 4,1 é melhor que o índice da Dinamarca, do que do Japão, da Inglaterra e dos Estados Unidos. E é uma cidade industrial, não é? Que lembra assim um pouco como deveria ser, por exemplo, Cubatão, né? Perfeito, perfeito. Cidade que tem a General Motors ocupando 5 km² na principal avenida, né? Na Avenida Goiás. Tem a Petrobras, né? Dentro da cidade. É uma cidade que teve várias gestões de prefeitos muito bons que investiram muito na cidade. Hoje é uma cidade que conta com 3 hospitais públicos. Funcionam. Funcionam. As mulheres... Geridos pela cidade. Geridos pela cidade. Isso é importante. Tem as mulheres gestantes, tem a casa da gestante, quando a mulher pensa em ficar grávida, ela já consulta, ela tem 9 consultas garantidas durante a gestação, ultrassom garantido durante a gestação, pediatria, clínica médica, programas dentro das escolas em área da saúde. Isso é uma coisa fundamental. Agora o governo federal está lançando a saúde na escola, o que é muito bom, né? Porque a gente pode gerir. Mas nós fizemos isso em São Caetano do Sul, Aldo, há 6 anos atrás, nós lançamos um programa de promoção da saúde dentro das escolas. Eu nunca me esqueço, quando nós fizemos o programa, que foi muito bom, e pedindo para que a gente mostrasse para o prefeito naquela época. Dr. Auric, um médico. E quando nós fomos mostrar o programa, eu fui o que tive que mostrar, uma mãe, e os pais, né? Uma mãe perguntou, Dr. Rubens, o senhor causou um grave problema nosso com esse seu programa de promoção da saúde nas escolas.
Eu fiquei assustado e falei, agora eu perdi a minha consultoria. E o prefeito atrás de mim, eu falei, mas senhora, qual foi o problema que nós causamos? Ela falou, não, meus filhos agora não querem mais comer nos fast foods. Eles agora relutam em comer no fast food porque eles sabem que faz mal para a saúde. Eu falei, puxa, se todos os problemas fossem esses. Então, é uma cidade que investe, né? E investe fundamentalmente na educação. É uma cidade que tem recursos, né? Tem recursos próprios. Tem recursos próprios, né? Por isso que eu fiz essa comparação com Cubatão. Tem né? recursos para Casas Bahia. Bahia. Que gera um ICM altíssimo, ISS altíssimo, né? E não é, veja bem, vamos deixar bem claro aqui, não é nada direcionado à atual gestão, é uma coisa que vem de anos. Vem de né? anos. Anos. Vem de anos. A cidade de Cubatão é um exemplo típico comparativo com São Caetano. É interessante a explicação do doutor que prova que é possível uma cidade ter um hospital público gerido pelo próprio município, né? Se São Caetano gerir 3, é possível Santos gerir o Hospital dos Estivadores, então. Agora, Rubens Amaral, para onde vai a medicina de Santos, para onde vai a medicina brasileira aí? Tem esse projeto Mais Médicos, você já explicou que não é mais médicos, nós precisamos de mais saúde, mais estrutura, essa coisa toda que você citou, eu tenho a impressão que, sem ser especialista, sem sermos especialistas, não é absolutamente nada, o jornalista não é especialista em coisa alguma, né? Ele é nem jornalismo. Nem jornalismo, né? Ele é apenas um questionador, não é? A pessoa que faz um elo de ligação entre os temas importantes e a sociedade, né? Seja na TV, no rádio, na internet, no jornal, na revista, seja lá o que for. Né? Qual é a tua visão de futuro com relação à medicina, ao médico propriamente dito? Eu queria aproveitar esse seu programa. Essa aqui é a central aqui. Eu queria aproveitar essa sua audiência, esse seu programa, para convidar os médicos a uma grande reflexão. Eu tenho colocado isso. Eu tenho alguns espaços na mídia, algumas colunas, blogs, revistas, jornais, e eu tenho dito que o sucesso nosso é o descredenciamento universal dos planos de saúde. Você acha que nenhum plano de saúde merece mais? Não, para nós voltarmos a ter... atenção dos médicos. Nós voltarmos a ter, mantermos a relação médico-paciente no altar que ela merece. Os planos de saúde ficariam somente com os exames de laboratório, com internações, os procedimentos e com as internações. O usuário, o beneficiário, ele compraria no plano de saúde um valor consulta. Eu pago lá R$500 por mês, eu tenho um valor de consulta até R$100. Eu vou consultar o Dr. Boturão, que cobra 150. Se eu acho que você merece, quero consultar com você, eu pego 100 do plano e coloco 50 do meu bolso. Ou então eu vou com o médico que cobra 100 e eu pago. O caro, porque o que é barato é a consulta médica. O resto é que é muito caro. E essa relação precisa ser recuperada, porque é ela que faz todo o resto. Uma má relação, essa relação doente entre o médico e o paciente gera todos os custos na saúde. Hoje, 70% dos custos da saúde estão dentro do hospital. Nós precisamos deixar as pessoas em casa. O plano de saúde atual não é plano de saúde, porque ele deveria pagar para mim mais se eu deixasse os meus pacientes em casa e não no meu consultório. Você concorda comigo que eu deveria gerenciar um grupo de pacientes e quanto mais eles estivessem no trabalho deles, na casa deles, passeando na praia, melhor eu deveria ganhar. E menor seria o custo do plano. O plano de saúde está doente. Ele paga para todos os profissionais a mesma coisa. Nós temos médicos aqui em Santos com uma competência incrível. Estou aqui lembrando de 3, 4 na minha cabeça agora, que ganham exatamente a mesma coisa que ganha um recém-formado. É a única profissão que não se valoriza a experiência. Esses médicos no consultório deles, eles pedem menos exames, eles fazem diagnóstico sem exame, só examinando o paciente já fazem o diagnóstico. Esses médicos deveriam ser valorizados pelos planos. Nós estamos numa saúde doente. Enquanto nós não restabelecermos a relação médico-paciente, nós vamos continuar caminhando nesses caminhos que vão nos enganando aí, sabe? Vamos fazer um movimento para aumentar a consulta médica dos planos de saúde. Nós continuamos com o mesmo pagador. Aí está a deficiência. Nós temos que retirar essa dependência do plano de saúde. E aí ficarmos com a relação médico. Nós temos que depender do nosso paciente
e não do plano de saúde. Bom, falamos sobre uma série de problemas, temos um minutinho para fechar o programa aqui, né, Aldo? E eu queria que o Rubens, então, me dissesse rapidamente o seguinte, né? O que é que mais gratifica o profissional médico? O agradecimento. Receber um abraço de um paciente, receber um telefonema de um paciente, quando o paciente chega no consultório de você e dá um abraço, doutor, muito obrigado. Você olhar, por exemplo, no meu caso... Ou na rua, né? Encontrar na rua, olhar e shopping. O paciente falar assim para você, nossa, doutor, meu rim que estava funcionando 20%, hoje ele está funcionando 35%. Que maravilha, que delícia. Né? E eu que hoje estou trabalhando com comunicação em saúde, sou abordado na rua e é um prazer conversar com as pessoas. Né? Tem gente que vem conversar comigo, vem mostrar exames, eu converso, porque eu gosto muito dessa relação. E é por isso que eu quero valorizar isso e aproveitar esse seu programa para dizer para os médicos que estão em casa que precisamos retomar essa bela relação médico-paciente. Mas nós precisamos de mais gente para nos auxiliar, é a sociedade. A sociedade precisa entender que o médico, se relacionando bem com o seu cliente, vai fazer com que a medicina seja novamente a medicina que nossos pais e nossos avós idolatravam. Rubens Amaral, prazer receber você aqui. Sucesso, continue atuando firme, hein, na sua especialidade. Muito obrigado. E você volte outras vezes aqui com a gente e, como disse o Aldo aí no bloco de abertura do programa, né, o nosso Aldo Neto, nossos parabéns aqui a todos aqueles médicos que se dedicam 24 horas por dia, fazem da medicina um sacerdócio, né, e a gente sabe que realmente não é fácil. Obrigado, Rubens, pela participação. Eu que agradeço. Obrigado, Aldo. Obrigado de saúde a você. Obrigado, Aldo, por mais uma vez estar com a gente. Obrigado. Painel Regional fica por aqui. Você segue com a programação da TV Santa Cecília. Painel Regional diariamente às 10 da noite e o Painel Debates, né, sempre de segunda a sexta também, 1h30 da tarde. Tchau.